e graça do nosso Deus, mais um vídeo para você. Aqui pastor Otoniel Ribeiro Machado. E pedindo o seu like, já de início, dê um like, nos ajude aí com o like, é muito importante para nós o seu like. Não se esqueça. E nos outros vídeos que você já viu também, vai lá, abre o vídeo de novo, dê um like. Nos ajude com o like. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E faça um comentário, comente, faça um comentário, peça também um novo vídeo, peça uma nova mensagem, dê um título que a gente trabalha esse título e vamos fazer uma nova mensagem. E você vai ser atendido. Aqui você, além de interagir conosco, você manda nesse canal. Amém? E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Hoje nós estaremos falando sobre a tentação, parte 3. O assunto é a tentação de Adão e a tentação de Cristo. Mas é um assunto polêmico, viu? Vamos tentar aqui passá-lo da melhor maneira possível para que você tenha uma consciência da soberania de Deus. Soberania de Deus, eu tenho aqui um vídeo sobre a soberania de Deus. Depois você vai lá, eu recomendo esse vídeo. E se você não quiser o meu vídeo da soberania de Deus, busque aí sobre a soberania de Deus e ouve um bom pregador, uma pessoa que tem uma boa mensagem, um conhecimento básico para trazer a você sobre a soberania de Deus. Por que é importante entender sobre a soberania de Deus? Porque através da soberania de Deus é que devemos ler a palavra do Senhor e fazer as concordâncias das doutrinas firmadas na soberania de Deus. Como podemos então aqui desenvolver a tentação sobre Adão e a tentação sobre Jesus? Adão, o primeiro homem, Jesus considerado o segundo Adão. Adão entrou o pecado no mundo, Jesus entrou a graça, a bondade, a misericórdia e a salvação. Adão entra a morte no mundo, Jesus é o que entra a vida e a vida eterna para que todos que nele creem. Bom, mas nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando sobre tentação. E é na tentação que nós vamos falar. Sabemos nós da história contada em Gênesis, logo sobre a tentação. É a primícia do pecado original, que é não comer o fruto que Deus pediu para Adão não comer. Mas Deus deixa claro, no dia que comer, querendo deixar claro aqui, que um dia menos um dia o próprio Adão comeria esse fruto. Deus não porque Deus é soberano, apenas soberano, que ele saberia que Adão iria comer esse fruto. Deus, na sua soberania, ele deixa claro que Adão comeria esse fruto no dia que comer. Leia com muito cuidado que você vai entender que Adão comeria esse fruto. Bom, mas a tentação sobre Adão é uma tentação que veio sobre a mulher dele. E a mulher dele foi direto a ele. Porém, o que tinha em Adão, o que tinha na consciência de Adão, se Adão era inocente, por que Adão então foi condenado ao pecar? Ele perdeu a inocência? E que tipo de inocência que Adão tem? E a diferença da inocência de Adão para a inocência de uma criança. Uma coisa é uma capacidade da mente não assimilar o que pode e o que não pode dentro de sua inocência. Se você pegar um índio, por exemplo, que tem a vida lá, se falar na linguagem dele que ele não pode matar, ele vai entender que não pode matar. E o índio é considerado pela sociedade urbanizada que é inocente o índio. Ele é inocente em muitas coisas porque falta nele o conhecimento. É o que aconteceu com Adão. Faltava em Adão muitos conhecimentos, mas para Deus chegar para Adão e falar, não coma desse fruto, todos podem comer, mas este não, Deus não iria fazer isso sem que Adão soubesse o que é não e o que é sim, o que pode e o que não pode. Não é do caráter de Deus fazer uma coisa dessa. Então Adão foi avisado, mas Adão não tinha problema em não comer o fruto, ele não iria comer o fruto. Porém,
aquela serpente que era Satanás, aquele Satanás que foi expulso dos céus, aquele que pecou contra Deus através do orgulho, ele trabalhou também em Eva o seu orgulho. Olha, quando comeres esse fruto, serás igual a Deus. Quando comeres esse fruto, serás igual a Deus. E quis pôr na cabeça de Eva que Deus estava mentindo ou escondendo um grande poder que era comer o fruto. E Eva aceitou esse fruto. Não é porque o fruto era só bom de ser comido. Bom, quando fala assim, e ela vendo que o fruto poderia ser bom de ser comido, porque não havia veneno no fruto. Ou até isso, eles tinham esse conhecimento. Esse fruto pode ser comido, aquele lá não pode, que lá tem veneno. Eu não acredito que Deus tinha feito no jardim um fruto com veneno. Mas eu estou aqui supondo que para ela saber que o fruto era bom de ser comido, ela poderia comer esse fruto. Só que existia uma ordem, existia uma ordenança para não comer aquele fruto, para que este homem não pecasse contra o regime da ordem. E foi aí que houve o pecado, e a tentação aí poderia ser resistida? Sim. Mas eles quiseram resistir? Não. Eles não pensaram em resistir. Simplesmente comeu. Por quê? Porque o fruto era bom para ser comido. E outra, Deus poderia estar mentindo na cabeça deles. Eles puseram em choque o seu Criador. Eles olharam uma serpente que falou com ele, deu ouvido a uma serpente, que não era comum ela estar ali no jardim, para não dar ouvido a Deus que ia toda tarde ensiná-los, conversar com eles. Então eles desfizeram de Deus, eles rejeitaram Deus. Agora aqui, Jesus como Deus e homem, mas como homem, porque ele aqui tinha se flagelado o seu lado Deus, não que ele tinha perdido o seu lado Deus, mas ele tinha aberto mão de ser ali, de ter todos os atributos de Deus. Ele não abriu mão de ser Deus. É errante falar, é errante afirmar, é muito errado, você está no caminho errante quando você diz que Jesus abriu mão da natureza de Deus. Ele não abriu. Se ele abrir, você deixar de existir. Porque ele não é criado, mas ele é gerado pelas duas naturezas. Quando ele se gerou, quando ele se fez carne, ele gerou em Maria pelas duas naturezas. A natureza de Maria e a natureza divina. Ele é este composto, esta matéria santa, essa substância divina é misturada, mística, misturou. Não, aqui ó, fundiu. Essa é a natureza de Cristo. Então Jesus não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas ali na tentação, ele esvaziou, ele pegou o lado humano, ficou 40 dias de jejum, orando, se entregou ao Pai, e quando Satanás o tentou, ele tinha a resposta certa. Satanás o tentou com quase os mesmos preceitos, sempre é alguma coisa para comer. Olha, transforma essa pedra em pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Aqui ó, leva ele para cima do templo, aqui, atira-se daqui, porque aos seus anjos darão ordem a seu respeito. Também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. A coisa é muito bacana. Quando ele leva ele para um monte muito alto e mostra para ele, fala assim, olha, me adore, que isso tudo que é seu. Ele fala assim, vai a ti, Satanás, que só a Deus adorarás. Qual a diferença, então, da tentação de Adão para a tentação de Jesus? É simples. Foi a mesma pessoa que tentou Adão e Eva, foi a que tentou Jesus. Jesus se preparou. A tentação viria, se preparou. Eles lá dentro, eles não estavam preparados, mas eles estavam em glória, eles estavam envolvidos, eles eram santos, separados de Deus, eles estavam com corpos provavelmente celestiais, apesar de estar na carne. Sim, Jesus também. Jesus estava misto. Ele era homem e Deus. Ele estava ali. Mas ao contrário de Adão e Eva, ele não se envaideceu.
Ele não tinha vaidade. Ele não queria ser grande. Ao contrário, ele se fez ainda mais pequeno e cada vez menor, a ponto de morrer na cruz. Essa é a diferença. Então, quando nós temos dentro de nós o orgulho de Satanás, a vaidade de Satanás, é o pecado ligado à tentação, na origem principal da tentação. Que onde originou a tentação? Em Satanás, nos céus, quando ele era o querubim ungido, separado por Deus, governante das milícias celestiais. E esta mesma proposta que ele mesmo se propôs, ele também propôs a Eva. Olha, ficarás igual a Deus. Você terá poder demais. Tem muita gente por aí brincando de Deus. Tem muita gente por aí se achando Deus. Tem muita gente por aí dando ordem para Deus. Dando ordem para anjo, dando ordem para Deus e assim vai. Cuidado, você, meu irmão, minha irmã. Não estou falando aqui de igreja nenhuma, não estou falando, eu estou falando de mensageiros. Cuidado com o que você ouve e com o que você assimila. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E é com humildade, com simplicidade, que nós agradamos a Deus. E por isso, toda tentação que venha a nós, querer nos colocar em um quadro maior, para que nós enchamos o nosso coração e enchemos de achismo, e esquecemos que esta matéria é perecível, que somos mortais, que simplesmente morreremos, mas tenhamos a graça de Deus em nosso coração, porque morremos aqui, mas ressuscitaremos naquele grande dia. E esta é a mensagem. Qual a diferença da tentação de Adão para a tentação de Jesus? Jesus não se ensoberbeu, Jesus não cresceu, Jesus não inchou, Jesus não tentou, Jesus não saiu do padrão. E Adão saiu do padrão. Ah, mas isso aí pode ser covardia, porque Adão era inocente. Não, não existe isso. A inocência de Adão, ela não é a inocência de uma criança. Não confunda a inocência de uma criança para a inocência de Adão. Ele era inocente no que se refere às maldades, às malícias mundanas. Isso ele era inocente. Ele não tinha esse lixo do pecado dentro dele. E passou a ter. Jesus também era inocente na condição de Adão. Ele não tinha o lixo do pecado dentro dele. E ele não passou a ter. Porque ele amou o princípio da ordem e da ordenância. E ele vivificou esse princípio quando ele se humilhou em jejuar. Ele quebrou ali a fragilidade. Ele, na fragilidade da carne, ele quebrou a fragilidade da possibilidade do pecado. Você fala assim, mas Jesus foi tentar de mentirinha porque ele nunca iria cair. Se não caísse, ele não era tentação. Se ele não pudesse cair, ele não era tentação. Ninguém está brincando aqui. A Bíblia não é brincadeira. Jesus não veio de mentirinha e brincar de coisinha aqui para poder levar um bocado de gente para o céu e outros não. Ele não veio brincar. E ele, sabedor da condição dele, que ele poderia pecar? Sim, poderia, mas ele não pecou. Por quê? Porque como homem ele venceu o mundo. É como homem que ele venceu o mundo. Ah, mas era mais fácil para ele? Nunca era mais fácil. A mesma condição nossa. Nós não teríamos condições de apresentar um sacrifício perfeito a Deus por sermos pecadores demais. Jesus é na condição de limpo, de inocente, que não tenha o pecado dentro de si, como Adão e Eva era, ele não negou a Deus. Ele o tempo todo, como homem, não negou os princípios do reino dos céus. E é essa a palavra do Senhor hoje. Fica com essa palavra. Que Deus enche os seus corações. A tentação, ela é humana. Humana. Tanto desde Adão até Cristo. Está dentro do psique, da condição do homem em pecar. No desejar, querer ser maior. E maior, e maior. E esquecer que é menor, menor e menor.
e esquecer que somos falíveis, e esquecer que não temos condições de sermos, nós estamos sendo por momento. Quem é e eternamente é Deus, é o grande, o eu sou, o que sou. É o Deus que apareceu por Moisés, é o Deus que fez todas as coisas. Ele sim, a Ele toda a honra e toda a glória. Agora, se você quer que Deus faça algo na sua vida e você vença a tentação, perca o orgulho, perca a grandeza, perca a vaidade e seja humilde, simples de coração, como Jesus o foi, humanamente falando aqui na terra, e é até hoje. Mesmo exaltado, ele ainda é o mesmo Jesus. Ele ensinou-nos os seus passos da humildade. Sejamos humildes, aprendamos com ele. E esta é a palavra do Senhor para os nossos corações. Deus Todo-Poderoso, graças te damos por esta mensagem. Muito obrigado por servir de exemplo. Entre o Senhor, ó Jesus, e Adão, o Senhor nos mostrou aonde estava o erro que levou Adão a pecar na tentação. É o mesmo de Satanás, é o orgulho, é o querer ser o que não pode ser. Mas o Senhor, sendo, deixou de ser, porque o Senhor quis. O Senhor podendo, o Senhor deixou de poder, porque o Senhor quis. E assim o fez na sua humildade. E o Senhor esvaziou de si, a ponto de ser servo e servo de Deus, e no ser servo como homem, ainda morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê vida e te dê humildade.